Boa noite. Então, hoje nós estaremos abordando o capítulo 10 de 2 Coríntios. Eu vou pedir então para o irmão Fernando, por gentileza, fazer a leitura para a gente, ok? Sim, sim. Hum. Ora, portanto, 2 de Coríntios, capítulo 10. E assim diz a palavra do Senhor. Além disto, eu, Paulo, rogo pela mansidão e benignidade, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei para que não pareça como se quisera imitar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Penso tal isto que quais somos na palavra por cartas, e estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida de Deus, que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegámos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida dos trabalhos alheios, antes tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo do outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. Amém, meus queridos. Então, hoje, como sempre, né, o estudo de 2 Coríntios, os capítulos, normalmente, eles são capítulos curtos, não são capítulos muito longos. E esse aqui também não é diferente, são um capítulo curto, vai ser bem objetivo, 12 versículos apenas, e um contexto aqui a ser entendido. E, como sempre, é muito importante a gente entender o contexto. Eu sempre falo da importância de nós não nos basearmos em versículos isolados, mas nós sempre olhar para a Bíblia num todo, né? Olhando para a Bíblia num todo, e lendo o texto todo, né? Entendendo o seu contexto e entendendo tudo o que está sendo falado. E como já vimos, então, no capítulo 8 e no capítulo 9 anterior que nós abordamos, Paulo, após, então, um momento de bastante angústia, por ter visitado eles ali, e a visita ter sido muito triste, Paulo começou ali no início dessa carta, ali, especialmente no capítulo 2, falando que não queria mais visitá-los em tristeza. E aí Paulo, não querendo visitá-los mais em tristeza, escreveu, como já dissemos, a carta severa, para chamá-los ali ao arrependimento. Então, até o capítulo 7, ali como vimos, vemos que Paulo ficou um tempo ali sem ter notícias do resultado ali que a carta severa tinha causado na igreja de Corinto. E até que no capítulo 7 ali nós vimos um maravilhoso encontro de Paulo ali com Tito, que deu aquela notícia aliviadora de que eles tinham recebido bem a carta severa do apóstolo Paulo e arrependido ali, e eles em lágrimas ali
falaram a Tito que eles tinham ainda um grande zelo pelo apóstolo Paulo. E nos capítulos 8 e 9, que nós vimos anteriormente, Paulo tratou sobre as ofertas aos santos em Jerusalém, que estavam sob grande perseguição. E Paulo disse que eles tinham se proposto ali a ajudar um ano atrás, e que ele esperava que eles ainda tivessem com essa mesma motivação de ajudar. Quando ele enviasse ali alguns irmãos que foram preparados e eleitos pela igreja para ter com eles. Já no capítulo 10 aqui, e não só no capítulo 10, do capítulo 10 até o capítulo 13, até o final, ou seja, o capítulo 10, 11, 12 e 13, Paulo, nesses 4 capítulos, ele vai tratar dos falsos apóstolos de Corinto. Irmãos, um fato aqui curioso, que eu me pego às vezes até falando demais sobre falsos profetas, falsos apóstolos. Eu até me questiono, eu confesso que eu prego muito sobre esse assunto. Mas, na verdade, irmãos, é importante a gente entender por que que isso tem sido falado e por que que eu tenho pregado bastante sobre essas coisas. Na verdade, não é eu, irmãos. Na verdade, é só a gente ler o texto, é a Bíblia que fala sobre isso o tempo todo. E eu digo assim porque às vezes tem pessoas até que falam, essa igreja é sem coração, ele só prega sobre falsos profetas, sobre essas coisas. E na verdade não é eu apenas estou lendo o texto aqui, eu estou contextualizando da melhor forma possível para os nossos tempos. Mas a gente está lendo e a gente vê que é o que o texto está falando, é exatamente o que estava acontecendo e tem um motivo para isso. E é de extrema importância que nós venhamos ensinar exatamente como a Bíblia está falando aqui e ensinar o que estava acontecendo. Por quê? Porque se nós não corrigimos o que está errado, o erro ele se torna verdade. Eu sempre falo isso, e é importante a gente entender. Por que que os apóstolos eles tinham tanto foco em corrigir o erro, em exortar os irmãos acerca dos falsos mestres? Se nós não apontarmos para a doutrina bíblica, a doutrina verdadeira, e defendê-la, a falsa doutrina, ela entra na igreja e destrói a verdadeira doutrina. E isso tem acontecido, infelizmente. Por isso que Judas, em sua carta, que é chamada Carta da Apostasia, ele começa dizendo que ele tinha se proposto a falar sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Mas aí ele teve algo mais urgente a falar. E esse assunto era contra os falsos ensinos e as suas consequências. Então quer dizer então que pregar sobre o erro, sobre os falsos ensinos, é mais importante que a salvação em Cristo Jesus? Não, não é isso que eu estou falando e também não é isso que a Bíblia diz. Notem que Judas, na sua carta, ele não diz que é mais importante, ele diz que é mais urgente. Não é mais importante, é mais urgente. Por que que era mais urgente corrigir os erros naquele momento do que pregar a verdade em si? Porque o ensino verdadeiro estava sendo deturpado. E se o ensino verdadeiro fosse deturpado, o ensino falso iria prevalecer. Por isso que era mais urgente, não mais importante, mas urgente falar sobre o erro, sobre os ensinos falsos, para que o verdadeiro ensino do evangelho não fosse alterado, né? Para que o evangelho ele não fosse alterado ou deturpado. Na verdade, não somente Paulo, mas nós vemos João, Pedro, Judas, Tiago, e o próprio Senhor Jesus sempre denunciava o erro, para que a verdade prevalecesse. A verdade deve sempre prevalecer sobre a mentira. O verdadeiro ensino, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve sempre prevalecer sobre o falso ensino dos falsos pastores, dos falsos mestres. E aqui Paulo combate aqui mais uma vez os falsos apóstolos de Corinto. E nós vamos estudar e entender aqui esse breve capítulo por tudo que estava acontecendo aqui.
da forma mais honesta e sincera, né? Vamos encarar os textos e nos render à palavra do nosso Senhor. Porque no final das contas é a palavra que é a verdade, e a palavra que é a vida. E vemos que Paulo, mesmo tendo recebido ali a aliviadora notícia de que as coisas ali haviam melhorado, esse problema dos falsos mestres de Corinto ainda tinha que ter uma atenção especial ali do apóstolo Paulo, mesmo que a situação tinha melhorado. Isso indica que provavelmente alguns ali em Corinto não haviam sido completamente ali convencidos pela carta severa que o apóstolo Paulo enviou. Então, Paulo aqui, ele vê a necessidade de defender o seu apostolado e de combater os falsos apóstolos de Corinto, que estavam ali tentando colocar a igreja contra o apóstolo Paulo. E Paulo divide essa defesa que nós vemos em três partes. Ele começa do capítulo 10 aqui que nós estamos, principalmente do versículo 1 ao versículo 12, aqui falando do poder espiritual que ele tinha, né? As manifestações de Deus na vida do apóstolo Paulo que comprovavam o seu ministério. E do capítulo 10, do versículo 13 até o capítulo 12, até o versículo 21, ele fala ali os seus motivos para se gloriar, e nós começaremos a falar um pouquinho, a partir do versículo 13 aqui desse capítulo, por que ele se gloriava e em que ele se gloriava. E no capítulo 13 ele encerra dando ali uma advertência solene aos coríntios. E Paulo então começa aqui no versículo 1 dizendo: eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e a bondade de Cristo. E em todas as suas epístolas, somente em 3 ocasiões, Paulo ele se dirige à sua audiência de uma maneira muito profunda e pessoal, como aqui, rogando a eles. Nós vemos essa situação acontecendo apenas aqui, em Gálatas capítulo 5, no versículo 2, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 18. E Paulo aqui roga a eles, ele roga. Aqui Paulo, na verdade, queria que todos prestassem muita atenção e todos estivessem no mesmo pensar. Por isso, ele apela aqui, rogando a eles e dizendo que quando estava com eles, ele sempre tentou ser agradável, mas agora, por carta, ele tinha que ser mais severo ali com eles. E por isso ele havia escrito a carta severa. Era necessário que todos estivessem seguindo a linha cristocêntrica e não dessem ouvidos ali aos falsos apóstolos de Corinto. E no versículo 2, Paulo diz, ele roga, né, para que ele não tivesse que ser ousado ou severo quando ele estivesse com eles, ali quando ele estivesse presente. Paulo queria que todos se arrependessem ali, não somente a maioria, como aconteceu, mas ele queria que toda a igreja, que todos na igreja de Corinto também viessem a se arrepender, para que quando ele fosse lá, ele não tivesse que ser severo para com os que se opunham ao seu apostolado, para os que estavam sendo influenciados pelos falsos apóstolos, que estavam indo contra as doutrinas apostólicas que foram dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, Paulo mostra a eles que o cristão não faz as coisas da forma como as pessoas no mundo. Nós somos diferentes. Mas as nossas armas, elas são espirituais, elas não são mundanas, elas não são da forma como as pessoas fazem no mundo. Ou seja, se alguém faz o mal para você, você faz o quê? Você vai dar porrada nele? Não, como as pessoas, vai ser agressivo? Não, nós oramos, nós usamos
outros tipos de atitude, de abordagem, são as atitudes espirituais e não mundanas, não carnais. E nós devemos entender que a nossa guerra, ela não é contra pessoas. O cristão, ele não guerreia como no mundo, odiando, brigando, mas convencendo as pessoas pela verdade, orando sempre para que Deus intervenha em toda e qualquer situação. Ainda que estejamos, né, que nós estamos nessa carne, Paulo diz, que nós estejamos nesse mundo, não agimos na carne. Não agimos como as pessoas lá de fora. Ainda que nós estejamos nesse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Paulo aqui, ele encoraja eles a terem a mente de Cristo, de pensarmos de uma forma celestial, de acordo com o Evangelho, tendo a mente de Cristo. No versículo 4 e versículo 5, quais são essas armas que o apóstolo Paulo aqui está falando? São as que nós vemos em Efésios, bem famosas ali que nós vemos em Efésios capítulo 6, no versículo 13, que a nossa arma é o evangelho, é a espada. Devemos estar cingidos com a verdade. O que é a verdade que nós vemos em Efésios 6? E cingidos com a verdade, cingidos com o evangelho. Nós devemos estar afiados no evangelho, calçados com os calçados da preparação do evangelho, sempre andando e falando do evangelho, pregando o evangelho, sempre com o escudo da fé, com a fé que o próprio Deus nos dá. A fé no quê? No Evangelho. Então, a nossa maior arma que nós temos é agir como Paulo, de acordo com o Evangelho. Sempre da forma correta, agindo de acordo com o Evangelho, e não como as pessoas lá fora, que não têm uma diretriz, que eles não têm uma direção. Nós, cristãos, por um outro lado, nós temos. Nós temos o maravilhoso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos contra o quê? Contra o quê? Que diz que nós devemos fazer isso? Contra toda a altivez, contra todo o orgulho, contra toda soberba do homem, soberba dos falsos apóstolos aqui em questão, que queriam dominar os coríntios. Assim, também nós vemos muitos homens cheios de altivez, soberbos, que querem também dominar a igreja de Deus em nossos dias, achando que eles são donos da igreja do Senhor. Meus queridos irmãos, a igreja tem como cabeça um somente. Isso é relatado na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Um só cabeça. Cristo é o único cabeça da igreja. Ah, mas e o pastor da igreja? O pastor, ele não é também a cabeça, né? Não, o pastor, ele não deve mandar. Nunca, irmãos, nunca foi e nunca será o cabeça. O cabeça é Cristo, somente Cristo. O pastor, inclusive, tem que seguir Cristo. O pastor nada mais, nada menos é do que um mensageiro, irmãos, que ensina as pessoas a seguirem o único cabeça. E é assim que funciona. Quem manda na igreja? Quem que é a pessoa que manda na igreja? É o pastor? Não é o pastor, irmãos. Quem manda na igreja é Cristo. A igreja não pertence ao homem, a igreja não foi criada por homem. A igreja pertence somente a Cristo. E Cristo rege a sua igreja através do seu evangelho, através da sua palavra. Uma igreja saudável, ela é regida pela palavra, quando a palavra é pregada com fidelidade. Eu sempre, na verdade, não é eu que falo isso, não, é o John Piper. O pastor John Piper sempre fala isso. Nunca siga um pastor que não aponte para Cristo. Nunca siga um pastor que não te leve a seguir a Cristo. Olha só, você só siga um pastor se ele estiver inteiramente apontando para Cristo e fazer você seguir ele, não seguir eu. Eu estou aqui pegando o evangelho para vocês. Se eu não apontar para Cristo, e se eu não estiver pregando que Cristo é o único cabeça, que você deve seguir o bom pastor, o Senhor Jesus, não me ouçam, irmãos. Não dê ouvidos, porque Cristo é o soberano. Ele que manda. Ontem eu falei sobre o Senhor Jesus sendo o Senhor do sábado.
Ele é o Senhor do sábado, ele manda na lei, ele criou a lei, ele é dono da igreja, ele manda, ele é soberano, e todo mundo ajoelhe-se e se dobre perante o Senhor Jesus, porque ele é o nosso Senhor, e ele é o único cabeça da igreja, que todos devem seguir o Senhor Jesus, de forma que um dia todo joelho se dobrará perante esse maravilhoso Senhor Jesus, o nosso glorioso e majestoso Senhor. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Apenas a eles, irmãos. É muito importante nós sempre seguirmos nessa linha. A linha saudável que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, a linha, eu sempre falo, a linha cristocêntrica do apóstolo Paulo. Eu gosto dessa palavra, né? É a palavra cristocêntrica. Ou seja, nós somos centrados em Cristo. A igreja não é antropocêntrica, centrada nas coisas humanas. A igreja ela não é pastocêntrica, centrada no pastor. A igreja ela é cristocêntrica, focada em Cristo, ou teocêntrica, focada em Deus. Essa é a linha que nós devemos seguir, meus queridos, a linha bíblica. E vemos aqui no versículo 6, aqui muito importantíssimo aqui, irmãos. Versículo 6 é muito importante. Um versículo que dá a mesma forma que nós vimos no capítulo 15, no capítulo 5 de 1 Coríntios, é muito ignorado em nossos dias. Muita gente pula esses capítulos, né? E pula esse versículo aqui. Paulo queria, ao ponto ali de rogar a eles, porque era um assunto urgente aqui, Paulo queria que todos os coríntios se posicionassem contra os falsos apóstolos de Corinto. E Paulo, olha bem aqui, hein? Estava disposto a exercer a disciplina aos desobedientes. Olha que coisa aqui, hein? Tem gente que não acredita em disciplina cristã. Eu acredito que a igreja hoje virou um circo, porque justamente eles perderam de foco a disciplina cristã. Como nós aprendemos no capítulo 5 de 1 Coríntios, o que aconteceu lá? Os irmãos estão lembrados? Não faz muito tempo que a gente estudou. Tinha um fulaninho lá, tinha um fulano lá na igreja de Corinto que estava atormentando e tirando a paz dos irmãos. O que ele estava fazendo? Uma coisa horrorosa. Uma coisa até que o apóstolo Paulo fala que nem as pessoas lá fora fazem. O que ele está fazendo realmente, irmãos. Eu acho que até nos dias de hoje, nenhuma pessoa faria, ou não é comum fazer, o que aquele homem estava fazendo lá na igreja de Corinto. O que ele estava fazendo? Ele estava saindo com a mulher do pai. Ele estava tendo um caso com a mulher do pai dele. Obviamente não era mãe, provavelmente ali era divorciada, porque não fala que era mãe, fala que é a mulher do pai. Então, provavelmente a mãe tinha morrido, e o pai tinha uma mulher, e o filho estava saindo com a mulher do pai. Estava tendo um caso, que ali era um caso de incesto. E como Paulo termina o capítulo 5, eu acho que os irmãos lembram como ele terminou, dizendo que ali ele não estava presente na ocasião, mas ele estava com os coríntios ali em espírito. E ele afirma, no último versículo do capítulo 5, expulsai o malfeitor do vosso meio. Expulsai. Igreja, meus irmãos, tem disciplina. Igreja, ela deve ter disciplina aos feitores, aos hereges que persistem no erro em ensinar coisas erradas, aos que pecam e se recusam a se arrepender. E hoje a gente vê um contexto onde não se há mais disciplina. Então, ou seja, chegamos num ponto onde evangélicos e pessoas lá fora são iguais. O índice de divórcios entre pessoas da igreja e fora da igreja é o mesmo, ou seja, não está fazendo uma diferença nenhuma. Por quê? Porque a igreja te perdeu o foco da disciplina. O cristão tem uma conduta cristã, ele tem mandamentos, ele tem uma pureza a ser zelada, uma pureza cristã. Ele é uma pessoa regenerada que vive em novidade de vida, que ele deve buscar santidade. Eu sempre explico isso. Por que o cristão ele deve viver em santidade? Porque Deus é santo. E Deus é santo e ninguém verá Deus sem santidade, irmãos. O cristão convertido, ele é convertido por quê? Porque ele se arrependeu dos seus pecados e ele vive em mudança de vida. Ou seja, a pessoa que não vive em mudança de vida, ela vai estar lá na igreja, eu sou cristão, mas eu vivo de qualquer jeito. E aí, qual é o exemplo que você está dando?
Qual Cristo que você está mostrando para as pessoas lá fora? Então a igreja não deve realmente aceitar essas coisas. Então deve-se haver disciplina na igreja. As coisas de Deus são sérias e nós devemos levar as coisas de Deus a sério, porque existe uma disciplina bíblica. E Paulo está falando aqui. Paulo nos ensina no capítulo 5 de 1 Coríntios, e aqui também Paulo dizendo que ele estaria disposto também a disciplinar os malfeitores se ele chegasse lá em Corinto e eles não tivessem mudado a postura deles. E do versículo 7 em diante, Paulo diz: pensem bem, Coríntios, pensem bem se vocês são de Cristo. Da mesma forma, nós também somos de Cristo. Paulo faz eles pensarem ali, para que eles, opa, vocês são cristãos realmente? Fazendo eles pensarem, Paulo quis colocar, nós também somos cristãos. Isso para eles não colocarem Paulo em xeque, alguns ali que estavam duvidando do apóstolo Paulo. E ele continua no versículo 8 dizendo que ele tem uma autoridade apostólica e que ele poderia se gloriar disso. E essa autoridade tinha sido dada, olha bem aqui, pelo próprio Senhor Jesus. E não era para, ali no caso, destruir a igreja. Paulo não tinha esse intuito de ir lá e arrebentar com a igreja e destruí-los com a maldade. Não era esse o intuito do apóstolo Paulo. Olha bem aqui a palavra que o apóstolo Paulo usa. Ele foi duro e era preciso ser duro e corrigir para o quê? Para a edificação da igreja. Ou seja, quando o erro é corrigido, quando o pecado é confrontado, a igreja é o quê? Edificada, porque ela vai ter uma reflexão de começar a refletir que ela deve ser santa. E essa situação toda edifica a igreja. Por isso que a palavra, quando ela confronta a igreja, ela edifica, porque ela chama cristãos que às vezes podem estar com a vida errada a se converterem, a buscar a santidade. Então, às vezes é necessário, como o apóstolo Paulo fez, de a pregação ser dura. Né, de confrontar o erro, de confrontar o pecado, para que haja edificação na igreja do Senhor. Paulo não fazia isso, ele não usava a autoridade dele para puni-los. Eu sou o apóstolo, então eu vou lá e dar chicotada em todo mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo fazia. Paulo fazia com um propósito, e era para que eles se voltassem a Cristo, e assim eles não fossem destruídos pelo pecado e se entregassem à morte espiritual, ao pecado desenfreado. Então Paulo fazia isso, na verdade, com amor, para que eles viessem a se arrepender, ter ciência do erro, e a igreja assim então fosse edificada. No versículo 9, Paulo, além de não ter, ser o intuito deles ali, destruí-los, não era nem de intimidá-los. Olha bem aqui, Paulo não queria intimidá-los. Tipo assim, igual os pastores dos nossos dias, eles falam aí, eles ficam ameaçando, inclusive tem até jargão próprio para fazer isso. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. A gente ouve muito isso, né? No meio gospel, no meio evangélico hoje. Ali, às vezes, até a pessoa pode ser um falso profeta, um estelionatário, um bandido safado que está ali atrás, e eles ainda dizem, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E as pessoas ali morrem de medo. Ai, meu Deus, eu não posso falar nada do pastor. Eu já ouvi até um absurdo, um pastor falando esses tempos atrás, né? Pastor não faça pastor, né? Porque aquilo ali não é pastor. Se o pastor, ele está roubando dinheiro, você não tem nada a ver com isso. Faça o seu papel, que o pastor vai prestar conta com Deus. Olha que absurdo isso, irmãos. Olha que absurdo. Se você sabe que o pastor é um ladrão, você vai dar dinheiro para um ladrão, irmãos? Você vai saber que o dinheiro vai ir para uma pessoa que vai roubar o dinheiro? Claro que não. Isso é um absurdo, irmãos. É um absurdo. Então, ou seja, está ali um pastor roubando, um ladrão, um estelionatário da fé. E aí eles ficam falando, não toma cuidado, não fala, ai daquele que fala mal do ungido. Fale mal sim, irmãos. Não é falar mal, não, na verdade é falar a verdade. Ladrão é ladrão. Estelionatário é estelionatário. Falso profeta é falso profeta. Verdadeiro pastor é verdadeiro pastor. A gente apura os fatos e devemos estar espertos. Devemos sempre falar a verdade, irmãos. E Paulo, ele não julga você, na verdade, se você julgar os fatos. Na verdade, essa é a recomendação bíblica para nós, que nós devemos sempre apurar o que está sendo dito. Essa, eu sempre falo, é a atitude dos bereanos,
que ali no capítulo 17 de Atos, Paulo pregava, eles abriam a Biblinha, opa, Paulo, peraí, onde que está aqui, ó, o Velho Testamento, onde que esse Jesus aí é o Cristo mesmo? Opa, vamos lá, Isaías 53, vamos lá, Salmo Messiânico, vamos lá, e Paulo lá, ó, neles, e eles olhavam, legal. E Paulo no final fala o que? Nobres bereanos. Diferente dos da Tessalônica, que não receberam o evangelho da mesma forma, Paulo falou: é isso mesmo, bereanos. Vocês tiveram uma atitude nobre, vocês analisaram tudo que eu estou falando. Ou seja, Paulo está falando: não confie nem em mim, confie no evangelho. E Paulo prega, entenda uma coisa, irmãos, por que Paulo escreveu a Bíblia? Porque ele teve revelações do próprio Deus. Os apóstolos, eles tiveram o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Então, eles ensinavam de acordo com o evangelho, não palavras deles. O apóstolo Pedro fala muito claro sobre isso, que o evangelho não surge da mente humana, da elucidação da mente do homem. O evangelho não é criado por homem, irmãos, para a gente ficar criando lá e falando coisas nossas. O evangelho foi revelado e dado aos apóstolos pelo próprio Senhor Jesus. E os apóstolos faziam isso, eles pregavam o evangelho, eles não pregavam o que eles queriam pregar. Paulo mesmo fala que ele estava cativo ao evangelho. Cativo ao evangelho. Até fala um pouquinho mais à frente aqui. Cativos ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos estar. Cativos, olha bem, aprisionados ao evangelho. Ou seja, nós não pregamos outra coisa. Nós pregamos o quê? O evangelho. Né? Pregamos o evangelho. Não pregamos o que a gente quer pregar. Nós devemos ser fiéis ao texto bíblico. E é muito importante nós entendermos aqui, né? Entendermos que essas pessoas que ameaçam, né? Essas pessoas não são verdadeiros pastores, porque Paulo não ameaça. Olha a intenção de Paulo aqui, não é de ameaçar, mas é do que? De edificar a igreja, de chamar os irmãos ao arrependimento. Então, quando eu vejo o pastor, tem igreja que você vai ali, o pessoal só fica dando indireta no culto, né? Indireta ali, falando indireta, ameaçando. Irmãos, isso não é forma bíblica. Não é forma bíblica. Na verdade, o intuito de um pregador deve ser de chamar as pessoas com amor ao arrependimento e não ficar dando indireta lá e ameaçando as pessoas, né? Essa não é a atitude que o apóstolo Paulo tinha. E nós também devemos entender isso. No versículo 10, é muito relevante aqui o versículo 10 também, e tem o seu significado. Os falsos apóstolos de Corinto, eles estavam dizendo que as cartas de Paulo, elas eram ousadas, como diz aqui o versículo 10. Elas eram ousadas, mas a presença do apóstolo Paulo, ela era desprezível. Olha que coisa aqui, hein? O contexto que eles estão falando aqui é bem importante a gente entender. Muito importante. Existe um contexto por detrás aqui dessa situação do versículo 10 aqui, que nós já estudamos em 1 Coríntios. Os coríntios, no caso, eles adoravam a boa filosofia, a boa retórica. Irmãos, para vocês entenderem, eu dei até esse exemplo no estudo dos primeiros 4 capítulos que nós estudamos em 1 Coríntios, quando estava vendo aquelas divisões, e as divisões tinham muito a ver com essa situação, que eles eram apaixonados pela boa retórica, eles eram apaixonados pela filosofia, e ali nós vemos que Paulo combate isso. Uns preferem os grupinhos. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo foi uma pessoa-chave ali para esse contexto, que Apolo era o eloquente, era a pessoa da boa filosofia, era a pessoa da boa retórica, pregava com grande poder. E os coríntios eram apaixonados nele. No entanto, que eles pedem para Paulo mandar ele de volta. E ele falou, não vou não, porque ele sabia o problema que era a igreja de Corinto. Então, esse era um grande problema cultural da época, que é importante a gente entender. Irmãos, para vocês entenderem, por exemplo, você vai no centro de São Paulo, na cidade de São Paulo, ou qualquer cidade grande no Brasil, é muito normal sempre você ver um menininho com uma bola de futebol fazendo embaixadinha, fazendo acrobacias ali com a bola, e aí depois ele deixa um chapeuzinho ali e as pessoas vão colocando dinheiro. Né? É muito normal vocês verem isso. Por quê? Porque o futebol é uma paixão do brasileiro. Né? O esporte preferido do brasileiro, o brasileiro adora futebol. Olha só para vocês entenderem, da mesma forma que o brasileiro ama o futebol,
os coríntios amavam filosofia e a boa retórica. Para vocês terem uma ideia, olha só essa prática antiga. Os filósofos e as pessoas eloquentes que tinham boa retórica, elas iam até as praças ali de Corinto, de Atenas, das igrejas, das cidades grandes da Grécia, e eles também colocavam ali um chapeuzinho, né, para as pessoas colocarem dinheiro, e eles faziam discursos bonitos, e as pessoas iam lá e colocavam dinheirinho. Olha para vocês verem. A paixão do brasileiro hoje comparando com a paixão dos coríntios. A paixão dos coríntios e do grego era a filosofia, os bons discursos. E isso tinha infestado a igreja de Corinto, de forma que, olha o que eles estão falando de Paulo aqui. Paulo, nas cartas, ele é muito poderoso, mas sua presença é desprezível. Olha o que eles estão falando. Isso era a influência dos falsos apóstolos ali na igreja de Corinto, falando que Paulo não era eloquente, Paulo não usava de boas filosofias, Paulo era simplório, uma pessoa muito simples, e ele era realmente uma pessoa simples. E os coríntios, por eles gostarem da boa retórica, da boa filosofia, eles estavam começando a ser influenciados pelos falsos apóstolos de Corinto e estavam desprezando o apóstolo Paulo. Olha que coisa, esse era o contexto aqui, irmãos. E Paulo, ele já tinha falado ali nos primeiros 4 capítulos de Coríntios, defendendo ali contra essas divisões e falando, eu só me propus pregar uma coisa, Cristo e Cristo crucificado. Com Paulo não tinha filosofia, não tinha a eloquência, falar grosso, aquela rouquidão dos pastores dos nossos dias. Paulo era simples. Ele pregava apenas Cristo com simplicidade. E é assim que nós devemos também fazer. Não devemos enfeitar a pregação, irmãos. Não devemos lá ficar dando risadinha. Hoje é muito comum stand-up comedy, né? As pessoas gostam de fazer, os pastores gostam de fazer as pessoas dar risada, dar gargalhada. Paulo não fazia isso não, irmãos. Paulo sabia que os coríntios gostavam de boa filosofia, de boa retórica. E olha que homem culto que era, hein, irmãos? Que homem culto que era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era uma das pessoas mais cultas do primeiro século, irmão. Conhecia sobre a poesia grega, sobre a filosofia grega, falava vários idiomas. O apóstolo Paulo era uma das pessoas mais inteligentes do primeiro século. Ele podia deitar e rolar ali na vida dos coríntios, mas ele fazia isso? Não fazia. Ele pregava Cristo com simplicidade. E é assim que todo pregador deveria fazer, pegar Cristo com simplicidade, sem enfeitar. E aqui eles estavam menosprezando Paulo, sendo influenciados a menosprezar Paulo, porque ele era simples. Porque ele era simples como o Senhor Jesus era simples. Ele não acrescentava nada no Evangelho, nem as ações, nada. E é muito importante esse ensinamento, meus irmãos. Muito importante, porque Paulo era um bom imitador do Senhor Jesus Cristo. Falava o que tinha que falar, doa quem doer. Pregava o evangelho com fidelidade, não ficava enfeitando com fãs filosofias, né? Ele pregava sem eloquência, sem a boa retórica, mas com Cristo ali presente na pregação, sempre com humildade. E assim, e nessa perspectiva que nós também devemos estar. E no versículo 12, Paulo diz, não queremos ser como nenhum desses falsos apóstolos. Ele fala, ó, por isso que Paulo era diferente, nós não queremos ser igual a eles. Não queremos. Olha que interessante, não queremos essa boa filosofia, não queremos essa boa retórica dos falsos apóstolos. Eles, olha o que ele está falando aqui, louvam a si mesmo. Eles estão lá, ó, falando a boa filosofia, o bom discurso, a boa retórica, e os coríntios idolatravam eles, e eles se sentem bem. E o que eles estavam fazendo, o que Paulo está falando aqui? Louvando a si mesmo. Todo pregador que sobe num púlpito e fica enfeitando, fica fazendo bons discursos para agradar homens, está louvando a si mesmo. Olha aqui, hein? É a Bíblia, está louvando a si mesmo. Por isso que Paulo não fazia essas coisas e condenava essas coisas. Pregava Cristo com simplicidade. Cristo deve ser sempre pregado com simplicidade. Versículo 12, Paulo diz, não queremos que nenhum desses falsos apóstolos louvem a si mesmos. Olha que interessante, meus queridos, é dessa forma aqui. No versículo 13 em diante, Paulo mostra que o verdadeiro cristão deve se gloriar. Aqui ele começa já o discurso, e ele vai até o final nessa linha. Eu não preciso nem ler tudo aqui, eu vou finalizar nessa linha aqui do apóstolo Paulo, que é o que eu quero que vocês entendam.
Ele começa do versículo 13 e ele vai aqui até o final, onde ele chega no versículo 17, para nos mostrando ali, ó, aqui Paulo engata uma quinta, do versículo 13, no versículo 14, Paulo chegou até eles com o evangelho, olha bem, com o evangelho, nunca com outra coisa, sempre com o evangelho, não com filosofias ou boa retórica ou coisas seculares. E aqui, Paulo chega no versículo 17, mostrando que nós devemos nos gloriar em quê? Vamos ler o versículo 17 aqui. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha lá que ele vem aqui falando que do evangelho, que o foco é o evangelho, versículo 14, chegamos até vós com o evangelho de Cristo. No versículo 17, ele orientando eles nesse contexto. Não quero que vocês se gloriem como os falsos apóstolos. Vã filosofia, bom discurso, boa retórica, mas aquele que se gloria, glorifica em quê? No Senhor Jesus Cristo. Somente no Senhor Jesus Cristo. E ele termina aqui, ó, com uma exortação, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. E quem é que o Senhor louva? Aqueles que são fiéis, irmãos. Aqueles que pregam o evangelho de uma forma genuína. Não que tem mérito, irmãos. Na verdade, isso não é mérito, não. E não é para ninguém se gloriar. Nós se gloriamos no Senhor, mas nós temos um papel importante de seguir a linha cristocêntrica. Devemos ser fiéis, meus queridos irmãos. Não devemos enfeitar o evangelho. Eu queria resumir isso aqui no contexto, com essa ideia, irmãos. O evangelho nunca deve ser enfeitado, irmãos. Nunca deve ser enfeitado. O evangelho deve ser pregado como ele é e com a simplicidade que o apóstolo Paulo pregava. Amém, meus queridos? Eu vou pedir então para a Valquíria finalizar o estudo e vou pedir para o irmão Fernando fazer uma oração e aí depois a gente pode estar tirando as dúvidas, ok?